A paz de Deus a todos, irmãos. Então, hoje nós vamos gravar, queridos, mais um estudo. Irmãos, hoje nós iremos gravar a respeito de Mateus 24, do verso 36 a 44, uma parte escatológica que o Senhor Jesus falou. Irmãos, fazendo o estudo, analisando, dá-se a impressão que essa parte, justamente do verso 36 a 34, o Senhor direcionou as pessoas menos avisadas, aos desavisados, aqueles de pouca importância quanto ao conhecimento da palavra de Deus. Então, para iniciarmos o estudo, nós vamos ler o parágrafo anterior, aqui de Mateus 24, de 30 a 31. Nós vamos analisar essa informação e de 1 Tessalonicenses 4, do verso 15 a 17. Então vamos ler primeiro Mateus 24, 30 a 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma e de outra extremidade dos céus. Então, aqui falando da volta do Filho do Homem, da volta do Senhor Jesus em nuvens de glória, e os anjos, os seus anjos, dos quatro cantos da terra, recolhendo os seus santos, ajuntarão os escolhidos. Essa que é a informação que está no parágrafo anterior ao nosso estudo. Também, 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, o mesmo sentido de cima, com clamor de trombeta, aqui trombeta de Deus no singular, trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então aqui fala da volta do Senhor Jesus, que o Senhor vai recolher os seus santos. Esses dois capítulos, esses versos, na verdade, têm essa visão do Senhor recolhendo os santos na volta dele, nessa volta tão aguardada que estamos almejando. Agora vamos para o início do estudo de Mateus 24, do verso 36 ao 44. Justamente essa parte nos dá a impressão que é mais direcionada para os desavisados, para aqueles que não conhecem a palavra ou deixam a palavra de lado ou não dão importância a ela. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O Senhor Jesus disse isso quando ele estava aqui, em carne e osso, irmãos? Ele não tinha passado ainda pela crucificação, pela morte. Então ele disse isso, que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Irmãos, depois que o Senhor Jesus ressuscita, nos versos finais do Evangelho de Mateus 28, verso 18, olha só o que o Senhor Jesus diz. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí o Senhor Jesus já está glorificado, ele falou que é dado a ele todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Então, irmãos, nós vemos aqui uma mudança. O Senhor Jesus, ele sempre foi Deus, mas, irmãos, depois da ressurreição, ele galgou um patamar a mais, todo o poder no céu e na terra. Olha aqui Apocalipse 5, verso 12 fala, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto, justamente o Senhor Jesus, de receber essas 7 coisas aqui, irmãos, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Então ele é digno de receber tudo isso aí. Irmãos, na interpretação dessas palavras aqui, entendemos a onipotência de Deus nele também,
Então, irmãos, como é que nós poderemos afirmar isso aqui? Porque o Senhor Jesus, ele revelou ali, na verdade, o Apocalipse ele revelou para João, mas o Pai, né, deu aquele livro selado, o livro de Apocalipse foi aberto, foi entregue a ele, irmãos, e ali está a escatologia, todo o conhecimento, né, dos dias finais, de como tudo vai acontecer, está tudo escrito ali, e esse conhecimento chegou nas mãos do Senhor Jesus e ele passou ali para João e nós temos o acesso ao Apocalipse, que é o livro da lei e dos profetas, que resume a escatologia e os dias finais, milênio, irmãos, e a eternidade depois de todas essas coisas. Então, irmãos, agora nós vamos continuar. Então, aqui, irmãos, é só esses versos, é só para mostrar, irmãos, que o Senhor Jesus aqui antes da sua morte e depois da ressurreição, como o Senhor Jesus mudou esse patamar de conhecimento. Agora é dado, ele tem a onisciência de Deus nele também. Verso 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Da mesma forma que aconteceu lá nos dias de Noé, que nós sabemos, a vinda do dilúvio, será a vinda do Filho do Homem. Pegou os desavisados de surpresa. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca. Na verdade, irmãos, as pessoas que não acreditavam, a arca estava lá, eles viam tudo aquilo, talvez riam, achavam alguma coisa hilária, aquilo tudo, e não, irmãos, e não estavam interessados em tudo aquilo. Então foram pegos de surpresa. Noé entrou na arca, ele estava dentro da arca, mas as pessoas que não deram ouvidos, que foram todas as pessoas, ali ficou só a família de Noé, ali seus filhos, noras e esposa, 8 pessoas, que receberam a salvação. Verso 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então as pessoas, irmãos, que não estavam ali interessados na pregação de Noé, que certamente anunciava a vinda do dilúvio, então pegou a todos de surpresa e levou, aquela água enxurrada levou. Assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Olha que ele, então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Aqui, irmãos, é o X da questão da interpretação. No verso anterior, a água do dilúvio levou as pessoas que estavam fora da arca, os levou. E aqui, na vinda do Filho do Homem, então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. O levado aqui, irmãos, justamente é aqueles que não deram crédito à palavra de Deus. Serão levados. Levado para onde? Levado para a condenação, para o lago de fogo. Nesse sentido, o levado aqui é diferente do levado ou do ajuntado nos versos anteriores que nós falamos de Mateus 24, 30 e 31 e de 1 Tessalonicenses 4, do verso 15 a 17, que nós lemos lá no início. É diferente. Aqui o levado se refere às pessoas que fizeram pouco caso da palavra. Aí Mateus 13, 30, da parábola do joio e do trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então, o Senhor separa, né? Aqui ele até fala que o joio vai ser colhido primeiro e vai ser lançado lá para queimar, lá no fogo. E o trigo vai ser ajuntado, também colhido, para colocar no celeiro. E o foco desse verso também, né, dá-se a impressão que foca mais nas pessoas que não dão crédito à palavra de Deus, à pregação, não se interessam pela salvação. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. A mesma expressão, levado, né? O levado
como aquela enxurrada do dilúvio que levou, será levado, mas não vai ser para a água, para a morte, será então levado para o castigo eterno, alguma coisa nesse sentido, levado lá para o lago de fogo. Lucas 17:34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Aí Lucas cita alguma coisa parecida, na cama também, um deixado, aqui fala tomado, um tomado e outro deixado. Esse tomado também no sentido de levado para o castigo, como se fosse aqui a colheita do joio, nesse sentido também. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Irmão, essa expressão que não saber a hora, o dia, o ano, agora nós vamos tentar explicar aqui. Irmãos, na verdade, o ano da volta do Senhor Jesus, ele é mistério, Quando que nós conseguiríamos entender, começar a entender e ter uma noção do ano, da aproximação do ano, da data da volta do Senhor Jesus? Seria no levantar do anticristo, porque na Bíblia, no Apocalipse, vai estar escrito, no livro de Daniel, o homem do pecado ali, 3 anos e meio de grande tribulação. Então, como que nós teríamos esse conhecimento? A partir do levantar do anticristo, do período da grande tribulação, dali 3 anos e meio, esperamos a volta. Mas como ainda não se tem o levantar do anticristo, da grande tribulação, então não se tem ideia do ano da volta. Mas o dia da volta do Senhor, irmãos, nós vamos fazer aqui uma análise para saber se dá para a gente entender o dia da volta dele ou não. Irmãos, quando o Senhor Jesus ele veio na sua primeira vinda, irmãos, então, no dia da Páscoa ele morreu, primeiro do mês do dia 14 de Abib, ele vai e morre. Aí, num dia depois, o dia 15, que é o pães asmos, ele é o nosso pão sem fermento. Cumpriu essa festa também, cumpriu a Páscoa, cumpriu os pães asmos. Nós estamos falando das 7 festas hebraicas aqui, lá de Levítico 23. Aí, no domingo, ele ressuscitou no final do sábado, no domingo ele é o sumo sacerdote que entrega as primícias. Ele estava lá como sumo sacerdote que ia entrar no templo. Então, ele cumpre esta data também. E aí, depois, 50 dias após essa festa das primícias, ele enviou ali, ele e o seu pai descem ali sobre o povo, que é conhecido como a descida do Espírito Santo, naquela pregação de Pedro ali em Atos dos Apóstolos. Então, irmãos, ele cumpre essas datas aqui na sua primeira vinda. O que acontece agora, irmãos, essas 3 festas, trombeta, expiação e tabernáculo, esse para quem conhece as festas, irmãos, essas festas ficaram para serem cumpridas na volta do Senhor Jesus. Então, irmãos, Apocalipse fala de toques de trombetas. Então, 7º mês no dia 1º. Durante 10 dias, toca-se trombetas, anunciando o dia mais importante para os judeus, que é o dia da expiação, que o sumo sacerdote fazia expiação do pecado do povo. E justamente era no dia 10, no 10º dia do 7º mês. E o sumo sacerdote sai com o pecado do povo expiado. Essa seria a data, irmãos, da volta do Senhor Jesus. O dia seria no 7º mês, no dia 10 do 7º mês. Justamente no ano do jubileu, que era um ano especial, a volta do Senhor Jesus é um dia especial, mais do que especial, tocava-se uma trombeta, trombeta do jubileu, que muitos conhecem como última trombeta, o toque da última trombeta, porque essa trombeta do jubileu tocava justamente a cada 50 anos no dia da expiação, só a cada 50 anos, era nesse dia especial. Tocava-se essa trombeta no mês 7, no dia 10, que justamente seria no tocar da última trombeta, a volta
do Senhor Jesus. Então, 7º mês, no 10º dia, e depois entra a festa dos tabernáculos, do dia 15 a 21. Irmãos, aí iria representar o milênio, justamente, que é um período de muita alegria e descanso, 7 milênios, 6 dias de trabalho, 6 milênios de trabalho, o 7º de descanso. Seria, então, esse 7º dia de descanso, o 7º milênio, com o reino do Senhor, justamente como se fosse a festa dos tabernáculos, festa de muita alegria. Por isso, irmãos, que como o Senhor Jesus ele cumpriu dias na primeira vinda, então aqui ele está aqui e pode cumprir dias também, né, irmãos, na segunda vinda aqui, aos dias da volta dele. Mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, se aquela pessoa desavisada, né, que deixa a sua casa de qualquer jeito, ali não põe segurança, né, não vigia, então, e se essa pessoa soubesse a hora que o ladrão viria, ele iria se proteger, irmãos. E nós somos diferentes daquele que não está vigiando. Estando nós vigiando, através do conhecimento da palavra, irmãos, nós estamos atentos a todo movimento, diferente daqueles que não vigiam. Por isto estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Então, irmãos, para aqueles o Senhor falou para ficarmos apercebidos. Para os desapercebidos, né, eles não pensam, então não têm noção das coisas, irmãos. Mas nós cremos, irmãos, através do conhecimento da palavra, Apocalipse, leitura dos profetas, irmãos, nós começamos a sentir, através do tempo, dos acontecimentos atuais, tudo aquilo que está acontecendo. E já começamos a ficar alerta, sentindo que existe um movimento diferente, né, nas pessoas, as nações, união de nações, né, irmãos, a palavra de Deus sendo desprezada, as pessoas inclusive se levantando contra, querendo a família sendo arruinada, uma tentativa, irmãos, de mexer no conhecimento das crianças também, junto dessas coisas. Então, todos esses movimentos, para aqueles que estão atentos à palavra, já começam a perceber, irmãos, os sinais da volta do Senhor. Não marcamos o ano, não tem como saber, o ano seria percebido com o levantar do anticristo, porque na palavra está escrito 3 anos e meio de grande tribulação. E o dia, irmãos, seria a volta do Senhor Jesus, seria ali no dia, no 7º mês, no dia da expiação, o dia 10 do 7º mês, seria a volta para ele cumprir a festa da expiação, porque ele sai do seu templo lá no céu para nos dar a ressurreição. E aí esse corpo, nosso terreno vai receber, vai ser um novo corpo e não vai ter mais problema com o pecado. Vai ser a expiação total. E uma só e suficiente, nosso corpo sendo igual ao do Senhor Jesus. Ele é a cabeça e nós o corpo. O corpo, a sua esposa, tem que ser igual ao corpo dele para se cumprir. O homem deixaria a casa do seu pai, se uniria à sua mulher e seriam 2 numa só carne. Então a carne da igreja ressurreta é igual à carne do Senhor Jesus. Isso estaria marcado lá no mês 7, dia 10. E aí, após isso, depois, tabernáculos, o Senhor preparando para a entrada do milênio. Tá bom, queridos? Esse é o estudo, tá bom? Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos.